Olá, Júlio. Santinha. Cá estamos para este espreguiçar de fim de semana. Nos últimos programas tem sido uma constante boa, diga-se. Esta coisa de analisarmos um poema, porque os poemas... Mas a semana passada não foi, para não? Já não me lembro, não foi? Acho que não. Já não me lembro, entretanto muitos programas passaram. Isso é verdade, acho que tinha havido um intervalo e que nós tínhamos feito... Até a semana passada não estivemos a falar do europeu. Do impacto positivo, claro. Pois foi. Mas isso para mim é um poema. Isso para mim é um poema. As mulheres. Está bem, leva a taça. Pronto. Sim, mas... não sei se eles lhe dão, mas leva a taça. Eu quero a taça, mas uma taça cheia, está bem? Sim, mas tem sido bom pegarmos aqui nos quantos poemas de gente muito diferente. Hoje o Júlio escolheu do Pablo Neruda um poema de amor e convido a começar essa récita, não é? Está bem. Posso estar enganado, mas ficaria surpreendido se estivesse, porque acho que Neruda é o poeta favorito das mulheres. Ai, sim. Eu acho que sim. Eu quando ponho Neruda no Facebook até fico com os olhos trocados quando caem aquelas coisas, notificações. É mel. É uma coisa... E há uma esmagadora maioria de mulheres, é verdade. Acho. E pronto, quer dizer, o homem é considerado um dos maiores poetas de amor. Por exemplo, outro que também é pim, que nem ginjas é Carlos Drummond de Andrade. Também não é por acaso. Mas acho que Neruda... Pronto. Olha, já agora posso perguntar-lhe se os poetas são uns sedutores. Ou seja, muitos é a tristeza que lavam dos olhos com as palavras. Agora também tive bem, não é? Com este foi quase um poema. Teve muito bem. Mas na verdade, com essa tristeza que lhes lava os olhos, eles também conseguem seduzir umas quantas pessoas, não é? Que engraçado você dizer isso, porque é verdade e há quem faça esse tipo de coisa deliberadamente, diga-se passagem. Não estou a falar sequer dos poetas, estou a falar em termos gerais. Mas a Associação Livre que me trouxe, eu não consigo, como é evidente, reproduzir a frase, mas se bem me lembro, Lord Byron, ele próprio não se podia queixar, não é? Mas Lord Byron uma vez manifestou uma certa inveja por aqueles que sofriam tuberculose, percebe? Porque tinham uma aura romântica, digamos assim, que agradava muito às senhoras. Não é? Portanto, aí, se quiser, é assim. Há uma questão que é o tema. E eu continuo a achar que temas como a sexualidade, temas como os afetos, etc., as mulheres estão muito mais disponíveis, até vou ser parcimonioso, estão muito mais disponíveis para mostrar o seu interesse, ou seja, até posso aceitar que haja um enorme interesse por parte dos homens, mas demonstrá-lo continua a ser mais complicado, embora tenha havido uma grande evolução. Não? E, por outro lado, acho que... É claro que há poemas que se debruçam sobre outros temas. Portanto, não estamos a falar disso. Mas acho que as mulheres se identificam com muita facilidade e, sobretudo no caso dos poetas homens, e muitas vezes estou enganada, diga-se passagem, nós não podemos confundir as pessoas com a sua obra. Caímos todos nessa tentação. É, que eu acho que é perfeitamente normal, mas há quem fique muito escandalizado, mas é assim, uma pessoa pode escrever um magnífico poema de amor e ser execrável no contacto. Eu compreendo que para determinadas pessoas isto esteja impensável, porque nós gostamos de refletir desta maneira. Mas a sensibilidade que está naquele poema tem que ser a sensibilidade da pessoa e, portanto, a regra pela qual aquela pessoa se rege no seu cotidiano. Não é verdade. Não é verdade. Para não estarmos presos, digamos assim, ao presente, nós vamos lá atrás e um vulto da importância de um Petrarca tem poesia que, como
como se gosta de dizer, o tornam incontornável. Há até quem diga que ninguém conseguiu chegar ao nível de Petrarca, e depois a Inês vê textos e declarações de Petrarca sobre as mulheres reais e fica de cabelos em pé. E diz, como? Então o que escreveu aquele poema tinha uma opinião destas? Portanto, as coisas, como dizem os anglo-saxónicos, há mais do que aquilo que o olho vê. Pronto. Ou pode haver, não estou a dizer que não. Neruda. Olha, eu devo-lhe dizer que quando vi o carteiro de Paulo Neruda, também eu com a idealização, eu no fim do filme pensei assim, epá, isto terá acontecido mesmo assim. Isto será rigoroso, isto será verdadeiro, o que eu não faço ideia nenhuma. Podia ter perfeitamente investigado. Mas, porque pensei assim, como é que depois de uma ligação tão bonita ele pode ter estado tanto tempo sem ter contacto com aquele homem espantoso, não é? Que morre depois numa, se bem me lembro, manifestação política em Itália. E também isto é idealização, é eu a pensar assim, mas um poeta como Neruda, e mais a mais, politicamente engagé, não é? Como é que depois abandona, digamos, uma pessoa tão pura? Viu o filme? Vi, claro, Pronto, já vi há muito tempo, né? Mas é uma coisa extraordinária, porque aquele homem, de certa forma, entre aspas, ensina poesia a Neruda, porque é tão genuíno, e, como é evidente, de tão genuíno, depois tenta pôr em prática coisas que têm a ver com tudo aquilo que falou com Neruda, e as coisas estão para tudo. Pronto, não interessa. Este chama-se Se Me Esqueceres. E é muito curioso porque quando a Inês me perguntou, tem alguma ideia sobre a música, a primeira associação livre foi com If You Leave Me Now, do Chicago. Ah, sim. O que é uma associação curiosa e pouco elogiosa para mim. Porque deixares-me não significa esquecer. Não é? E por isso depois, pronto, posso dizer já, depois eu refugiei-me nos Simple Minds, Don't You Forget About Me, que é mesmo isso. Não é? E chama-se Se Me Esqueceres. E como é relativamente longo, eu sugeria que fôssemos calmamente por aqui abaixo. Desde logo o título. Se nós dizemos a alguém se me esqueceres, como diria o Solar Palice, é porque não estamos convencidos que seja inevitável que a pessoa nos esqueça. Claro. Isto é o condicional. Se me esqueceres. É um se, não é quando. E depois vem... A Inês é testemunha que nós não falamos, como habitualmente, não falámos disto antes de conversarmos com os nossos ouvintes. Depois vem uma frase que tem uma tonalidade que para mim tem um bocadinho de agressividade. Porque ele diz assim, quero que saibas uma coisa. É um bocado seco isto. É um aviso à navegação. E depois acho que há coisas no poema que confirmam um pouco isso. Ele vai dizer assim, sabes como é. E desde logo ao dizer sabes como é, eu pergunto-me assim, ela sabe como é porquê? Porque ele já lhe disse? Ou porque ela o conhece, por dentro e por fora? Ou porque por intuição ela sabe como é? Não é a mesma coisa. E ficaremos sem saber, porque o poema não o diz. Porque ele vai é descrever o que acontece. E diz, se olho a lua de cristal. E agora vem uma imagem, para mim, lindíssima. O ramo vermelho do lento outono à minha janela. E aqui eu confesso que não sou isento, porque Cantelães no outono tem púrpuras, vermelhos, etc., verdadeiramente inacreditáveis. E, portanto, é lindíssimo, porque ele vai buscar uma dupla imagem, que é o ramo vermelho, são as cores outonais. Eu compreendo perfeitamente as pessoas que dizem a minha estação favorita é o outono.
Sendo que associamos sempre ao outono, para além da queda da folha, não é? Toda a tristeza que isso traz, não é? Uma certa melancolia. Não é tristeza. Aí está a ver? Está a ver? Pois. Como você sentiu a necessidade de recuar da palavra tristeza para melancolia, que é uma palavra com muito melhor reputação do que tristeza. E se calhar, embora haja muitas pessoas, que eu conheço algumas delas, que preferem o inverno ao verão, mas se nos pedirem para associarmos tristeza a uma das estações, o inverno tem boas probabilidades de ser escolhido. Eu só não digo, por exemplo, que estou neste comboio do outono, porque confesso que tive sempre uma preferência muito marcada, não por uma estação, mas por um mês, que é setembro. Ora, setembro está um bocado escarranchado, não é? E, portanto, não é uma estação. Mas setembro, isto tem muito a ver com a minha adolescência, com a Praia da Aguda, anos e anos, com todas as modificações que existiam. Havia as marés vivas em agosto, na segunda quinzena, e depois setembro era pacífico. A praia não estava tão atravancada, não havia tanto calor, era muito, muito bom. Havia também coisas desagradáveis, diga-se passagem, que era... pelo menos algumas, a mim aconteceu, algumas das nossas namoradas iam para as vindimas. Sim. E como eu não tinha quinta nenhuma, não tinha vindima nenhuma, e portanto eu ficava ou na Aguda ou no Porto e, como diria Gabriel Garcia Marques, chorava e era infeliz como nunca mais se volta a ser depois da adolescência em relação ao amor. Mas a outra imagem é o lento outono. É muito belo, na minha opinião, dizer o lento outono, porque, repare, é evidente que quando você olha para o calendário, as estações têm a mesma duração. Mas depois há as questões psicológicas. Ficaria muito surpreendido se não lhe tivesse acontecido como a mim, independentemente das gerações entre nós, de, quando estava em aulas, achar as férias grandes nunca mais chegam. Sim, Não é? claro. Isto é tempo psicológico. Não é? Como, por exemplo, eu, com a idade que tenho, hoje em dia, penso, já vou fazer anos outra vez. E os anos, em termos de duração, não mudaram. Mas eu tenho, eu e os meus amigos todos, não sou eu, aquela sensação, já estou quase a fazer anos outra vez. É porque ainda nos lembramos demasiado bem como é que foi o ano passado, não é? É verdade. Não é? Enquanto... Quando nós somos adolescentes, quando é que eu sou adulto? Quando é que sou grande? Nunca mais passa, etc. E, na realidade, eu acho que a empregar o adjetivo lento, ou lenta, a uma das estações, o outono vem a matar. Precisamente pela mesma razão que a Inês substituiu tristeza por melancolia. Não é? São coisas muito diferentes. Muito diferentes. No outono há qualquer coisa de passagem, mas enquanto na primavera é uma passagem exuberante, de certa forma, não é? É quase como o Ferré diz numa canção lindíssima, não é? Em que ele diz: um dia nós deixaremos de ter paciência. Não é? No fundo é o desabrochar da vida e do amor, no caso da canção. No outono corrija-me se eu disser uma coisa errada, mas segundo eu julgo perceber, aquelas tonalidades de que se diz que são degradês, não é? Que se vai passando, por exemplo, de uma cor a outra devagarinho. É assim, não é? É. Eu acho que o outono é muito isso, que é assim um deslizar do estio, do verão, não é? Para o inverno, mas há uma entrada suave no inverno, porque também não podia ser brusca, não é? Exatamente. E acho que é também por isso que não é nada raro nós ouvirmos dizer de pessoas que estão no outono das suas vidas, e isto não é necessariamente uma formulação depressiva. Porque o outono tem uma conotação de pronto, já não estão pujantes, mas há um encanto particular, há eventualmente a sageza, etc. Portanto, ele empregar
O lento outono à minha janela acho que é muito bonito. Depois diz: se toco junto do lume a impalpável cinza, é ele a brincar connosco. Porque, rigorosamente falando, a cinza é palpável. É tão palpável que você pode ficar completamente fuliginosa. Não é? Pode ficar toda suja. As mãos, a cara, etc, etc. A impalpável cinza que está junto ao lume, e depois veja que lindo, ou o enrugado corpo da lenha. É magnífico. Porque, como é que surge a cinza? Surge porque a lenha ardeu. O que é que acontece? Isso já remete mais para o inverno. Nem mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma... Deixa eu ver se eu consigo dizer a palavra sem me baralhar todo. É uma antropomorfização. Ai, consegui, caramba, é raro eu conseguir dizer isto à primeira, não é? Da questão, porquê? Porque enrugado corpo, quem tem corpos somos nós. Quem tem rugas somos nós. E, portanto, ele está a comparar a lenha a nós mesmos. E está a dizer que a lenha que se vai queimando é como o corpo que vai envelhecendo. Isto não é arranjar lenha para nos queimarmos, não? E isto até é muito belo, porque se quiser fazer mais uma associação livre, quando ele fala de cinzas, qual é uma frase muito habitual? Renascer? Não, renascer das cinzas. Em relação a renascer das cinzas, nem mais. Não é? E por outro lado, a velha formulação, vimos do nada, vamos para o nada, somos pó. Somos, no fundo, somos cinzas, digamos assim. Não é? Isto não tem nada a ver com estar a negar a vida eterna a quem acredita nisso. Não é? Estou a falar aqui. Sim. E hoje em dia, diga-se passagem, agora estamos a falar de estatística, cada vez mais somos cinzas, porque cada vez mais gente opta pela cremação. Pronto. Isto é o que se chama estragar um poema, com dizer uma imagem, coisa tão crua, não é? E ele agora vai dizer: tudo me leva para ti, como se tudo o que existe, aromas, luz, metais, fosse pequenos barcos que navegam até às tuas ilhas que me esperam. Bem, e uma pessoa aqui pensa assim, realmente um maroto que escreve assim tinha que ser entronizado pelas mulheres, porque isto é de uma sensibilidade extraordinária. Aliás, repare, quando ele diz como se tudo o que existe, e eu até diria, como não? Porque é mesmo assim. No amor, e sobretudo na paixão, tudo o que existe fora de nós e dentro de nós move-se na direção do outro. Vive em função do outro. Ele diz aromas, luz, metais, mas depois o que me maravilha é outra imagem. Fosse pequenos barcos que navegam até às tuas ilhas que me esperam. Ele está a dizer que ela é um arquipélago. E eu sou a pensar assim, olha que imagem linda. Um arquipélago, não é? É dizer, eu gosto de todas as tuas partes, que ao mesmo tempo têm uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo estão juntas. Não é? Nós falamos do arquipélago dos Açores, que eu conheço mal, mas o que conheço é maravilhoso. E as pessoas o que lhe dizem, os Açores, o Pico, o Faial, isto, aquilo e aquilo outro. Ou seja, é uma diversidade, mas é uma diversidade ao mesmo tempo em união. E é isso que ele está a dizer. As tuas ilhas que me esperam. Agora, se quisermos... Também a ideia de cerco ou não? Quando se fala de ilhas e de arquipélago, não? De um certo cerco? Bem, aí eu posso ter o meu segundo momento infeliz do programa e dizer, pois, porque uma ilha é uma porção de terra rodeada. O que é? Daí passamos para o que é uma península, não é? E pronto, não é? E a Antena 1 fica sem audiências, não é? Mas a mim fascina-me pensar que isto, em termos de descoberta, é uma imagem maravilhosa. É assim, ele a descobrir as diversas ilhas que a compõem.
admito perfeitamente uma interpretação erotizada disto. E que alguém diga ao Machado Vaz, então você, que durante alguns tempos foi o sexólogo do regime, não acha que ele pode, não acha que ele pode estar a dar a entender que ilhas significa determinadas áreas do corpo dela e tal e tal? Se calhar, eu com toda a franqueza prefiro não erotizar a imagem, porque acho que é mais rica, digamos assim. Pronto. E depois isto muda de tom, como já reparou. Mas agora, se pouco a pouco me deixas de amar, deixarei de te amar pouco a pouco. E eu leio isto e digo, isso é que era doce. O que pode não estar à altura da poesia de Pablo Neruda. Terceira tentativa de afastar algo. Exatamente. Mas que no meu Porto é algo que ninguém duvida porque é que eu estou a dizer isso. Porque é assim, ele está a dizer, se tu me deixas de amar pouco a pouco, pronto, não é de supetão, é pouco a pouco, eu garanto-te uma coisa, é que eu também te deixo de amar pouco a pouco. E que garantias é que ele tem disso? Não é? Quem nos dera a nós, em termos da cabecinha ficar aliviada, se quando alguém que amamos nos deixa de amar, pouco a pouco, ou à velocidade da luz, ou para não ser da luz, à velocidade do último carro que o Ronaldo comprou, que parece que dá 430. Ah, sim. Parece que sim. E em que estrada é que dá para puxar por isso? Não faço a mínima ideia, não é? A 430 km por hora, presumo que a esperança seja que os radares não funcionam e, portanto, não há multa. Eu posso pagar bilhete para ir para o Porto no carro? Exato. A 430 a hora você vem lanchar comigo, não é? Combinamos os programas da semana e você vai buscar a miúda à escola e pronto, problema nenhum. Pronto. Porque isto, se quiser, é uma ameaça racional. Porque como é que falece o amor pouco a pouco dentro de nós? Por decreto? Ai, deixaste de gostar de mim? Pois também já deixei de gostar de ti. Eu não duvido que muitos de nós digam estas coisas para o outro e para nós mesmos. O que duvido é que seja verdade. Porque isto é uma represália. Reparou? Ele não está a dizer e se eu deixar de gostar de ti? Não, não. Ele está a dizer assim. E se tu te atreves? Só falta estar lá o atrever. Se tu te atreves a deixar de gostar de mim, tenho uma pequena informação. Não te ficas a rir. É que ao mesmo tempo estou a deixar de gostar de ti. O que é curiosíssimo, porque pode-se articular com um dos versos finais. Mas isto já é de formação profissional. Vamos devagarinho. Se de súbito me esqueceres, isto é o que se chama em póquer subir a parada. Se de súbito me esqueceres, não me procures. E até aqui, eu não diria isso é que era doce. Porque isto nós podemos fazer. Podemos estar autenticamente encarquilhadinhos de desgosto, mas dizer ao outro, se me esqueces, não me procures. O que, aliás, é pouco provável, porque se ele nos esquece, não nos procura. A não ser que, ao esquecer-nos em termos de amor, nós podemos ter pela frente, por exemplo, uma daquelas pessoas que, por razões, já devo estar a ficar com fome, não me parece que seja vontade de voltar à recruta nas Caldas da Rainha, portanto deve ser mesmo fome. Há pessoas que, por razões narcísicas, suportam muito mal que, depois de deixarem de nos amar, não fiquem nossas amigas. E, portanto, tentam tudo para ficar nossas amigas. O que, quer se queira, quer não, é um desejo e um desígnio um bocadinho imperialista. Se a Inês, sem qualquer drama, mas se a Inês diz a alguém que deixou de o amar, esse alguém tem, por exemplo, o direito de dizer assim, tudo bem, mas se não te importas, eu não gostaria, pelo menos durante algum tempo, que houvesse contacto entre nós. É normal isso. É. De vez em quando as pessoas caem aqui também no politicamente correto. De, não, acabamos, somos os melhores amigos. Não estou a dizer que isto não aconteça.
Estou a dizer que acontece menos do que as pessoas gostam de anunciar. Mas, voltando à imagem do outono, que entra suave no inverno, também aí às vezes é preciso fazer uma transição suave, não é? Uma espécie de desmame, como nas drogas. Sim. Não é? Sim. Não acha? Depende. Para lhe falar com toda a franqueza, mas isto tem muito a ver... É porque alguns desses desmames são falsos desmames. Nós aceitamos o desmame porque temos a esperança que o outro volte atrás. Também acontece. Portanto, enquanto me mantenho perto, quem sabe? Por exemplo, eu lembro da minha mãe me dar o conselho na situação oposta. Que era eu não ter coragem de me declarar uma rapariga e a minha mãe dizer: ai, não tens? Então torna-te amigo dela. E eu dizer: oh mãe, mas não é isso que eu quero. Quer dizer, eu gostava de namorar com ela. E a minha mãe, com aquele ar que eu acho que é um duplo registro, que é aquele ar que uma mãe põe para um filho completamente inexperiente e que ao mesmo tempo uma mulher põe para um homem, embora eu não fosse um homem, era um adolescente, não é? Minha mãe explicou-me, disse: ouve, não há nenhuma garantia que isso aconteça. Mas se tu fores um bom amigo, se ela se habituar a contar contigo, etc, etc, um dia ela pode descobrir que já não consegue passar sem ti e que da amizade passou para outra coisa. Conselhos de velha raposa. Exatamente. E funcionou. E funcionou. E funcionou. Tome lá. Não vou dizer que foi fácil. Porque enquanto fui só amigo, tive que ouvir coisas que, se tivesse ouvido hoje em dia, provavelmente tinha tido um infarto de miocárdio. Naquela altura tinha mais saúde cardiovascular, não é? Pronto. Mas, na realidade, isso aconteceu, não estou a dizer... Como é que eu lhe hei de explicar? É que estabeleceu-se uma amizade, na minha opinião, estou a falar a 50 anos de distância, estabeleceu-se uma amizade tão boa, enfim, desonesta, tenho que admitir isso da minha parte, porque eu sonhava com mais, mas acho que fui um bom amigo, não é? Que a aproximação, olha o que dizia há bocado de coisas que acontecem gradualmente, não é? Eu nunca perguntei, como é evidente, mas eu ficaria muito surpreendido se a pessoa em causa um dia não tivesse ficado também um bocadinho espantada por pensar: ah, que curioso, afinal isto pode ser um bocadinho diferente. Viu isso acontecer consigo e viu isso a repetir-se com inúmeros pacientes, por exemplo? Vi. E não pacientes. Sabe que a gente não tem paciência nenhuma. Estou a dizer que vi. Os impacientes e os pacientes da sua vida. Vi isso acontecer com pessoas à minha volta, sabe? Vi. Um dia eu conto-lhe em off como o meu fundo masoquista fez com que eu chegasse a fazer Cyrano de Bergerac. Okay. Com melhores resultados do que ele, mas de qualquer maneira, enfim, não aconselho. Mas estava eu a dizer, se de súbito me esqueceres, não me procures. Pronto, tudo bem, isto é uma afirmação de força. Eu devo-lhe dizer que se alguém de que eu gostasse me dissesse: não, que me esqueci, mas que sai embora, pronto, não é a mesma coisa. Porque dizer de um momento para o outro esqueci-te faz pouco sentido. Mas pronto, tudo bem. Eu se calhar também preferia que não me procurassem. Mas o que vem a seguir é que já é outra vez complicado. Porque diz: porque já te terei esquecido. Ora, isto, como eu dizia há bocado, é subir a parada. Porque ele há bocado disse assim: se a pouco e pouco me deixas de amar, deixarei de te amar a pouco e pouco. Isto é simétrico. Que é: tu deixas de gostar de mim e eu, ao mesmo tempo, estou a deixar de gostar de ti. Pronto. Mas ele a seguir diz mais, diz: e tu um dia descobres que me esqueceste e achas que deste lado não aconteceu nada e que vou ficar aí a chorar pelos cantos? Isso é que era doce. Quando tu me disseres que me esqueceste, já eu te esqueci a ti. Bom, isto é magnífico, porque é completamente impossível, em termos práticos. Não é assim que as coisas se passam. Mas é, literalmente, penso eu, a violência dos afetos.
É ele a dizer, no fundo, se tu me pregas a partida a deixar de gostar de mim, não me apanhas desprevenido, eu vou estar preparável, eu também já não gosto de ti, estou-me nas tintas, só falta dizer que já tenho 3 namoradas para te substituir, etc, etc. Se julgas que é vasto e louco o vento de bandeiras que passa pela minha vida e te resolves a deixar-me na margem do coração em que tenho raízes, belíssimo. Na margem do coração em que tenho raízes. Ou seja, nós utilizamos, por exemplo, a expressão ser posto à margem. Não é? Os nossos amigos vão para uma enorme jantarada, não nos convidam e nós sentimos-nos postos à margem. Desleixados. E o que ele diz é, se te resolves a deixar-me na margem do coração em que tenho raízes, qual é o coração em que ele tem raízes? É o dela. O tal tipo que diz, se és que me esqueceste, eu já te esqueci, aqui confessa, as minhas raízes estão no teu coração. Mas ele é coerente. Porque vai dizer, pensa que nesse dia, a essa hora, mas aqui é um bocado diferente. Ele aqui não está a dizer, e eu também já fiz isso. Ele aqui diz outra coisa. Diz, pensa que nesse dia, a essa hora, levantarei os braços. Isto é opulento. E as minhas raízes sairão em busca de outra terra. Aqui o que ele diz é, nesse momento, eu levanto voo do teu coração e vou enraizar-me no coração de outra pessoa. Não fica a carpir mágoas por ti. Essa violência de sentimentos é normal no amor, numa Então paixão não é. forte. Então não é. Forte, não é? E eu diria que no amor também. Lá voltamos, pronto, eu sei que alguns dos nossos ouvintes, de vez em quando, de maneira amável, me mandam mails e às vezes através do Facebook dizendo o professor não acha que idealiza um bocadinho o amor em contraponto com a paixão? E eu respondo, se calhar. Não é? Lá está, que é uma frase que me acompanha há décadas. Mas eu continuo a pensar que com todo o encanto extraordinário da paixão, a certeza de amar e ser amado, sob certos aspectos, como é que eu lhe ia dizer? É a garantia que a paixão não morreu, por exemplo, sabe? Porque aquilo é um precipitado. Pronto, eu hoje estou a conseguir um recorde de ir buscar imagens catastróficas. Sabe aquele vinho tinto que se bebe em Malga e que deixa as marcas? Tem que saber, você tem que saber. Como cresceu, tem que saber. Não é? Provavelmente soube-o bem antes do que, numa idade bem anterior à que eu soube. Não é? E eu acho que é magnífico se nós conseguirmos beber a paixão e temos a certeza que aquele vinho não desapareceu, que ficou ali. E que aquele, a não ser que decidamos lavar, e em princípio lavamos para poder utilizar outra vez. É difícil de sair, não é? Exatamente. Olha que bom, é difícil de sair. Uhum. O que é que nós podemos desejar melhor para o amor do que ser difícil de desaparecer? Não é? Depende do que queremos. Se queremos que essa memória se dilua... Claro. Claro. Agora levantou um ponto importante, que já aflorámos lá para trás, mas que agora pôs à luz do sol, que é assim, quem nos dera de vez em quando que não ficasse marca nenhuma na malga, não é? É isso. Porque queremos beber outro vinho. Claro. Mas misturar não dá. E estamos ali a esfregar e as marcas custam a sair. Os lutos não se fazem de um dia para o outro. Pronto, para deixar as malgas e tentar parecer respeitável. Os lutos não se fazem de um dia para o outro. E agora, ele faz o pino no poema e diz, porém, porque até aqui, isto, temos que admitir, está, se fosse no piano, tudo isto tinha sido tocado nas teclas pretas. Isto não é propriamente otimista. Ele diz, porém, se todos os dias, a toda a hora, te sentes destinada a mim com doçura implacável, que é outra imagem lindíssima, porque em princípio são duas palavras que não jogam.
doçura implacável. E, no entanto, de vez em quando, nós podemos ser amados de uma maneira extremamente doce, extremamente respeitadora da nossa personalidade, extremamente suave, digamos assim, e descobrimos, depois de termos pensado até que somos, de certa forma, os dominadores daquela relação, descobrimos que aquela forma de estar na relação nos prende inexoravelmente. É implacável, digamos assim. Não no sentido de nos querer fazer mal, mas implacável por aquilo que verdadeiramente obtém. Ou seja, nós passarmos tudo pela cabeça, menos deixar aquela pessoa. E nesse sentido é implacável. Mas eu gosto sobretudo desta imagem do ser destinado a. De ser destinado a mim. Sim. É. Você gosta e eu, além de gostar, diria outra coisa, que é: quantos de nós acreditam nisto? Sei lá. Quando o velho Mercury, já condenado, fez Made in Heaven. O que é que quer dizer Made in Heaven? Quando nós dizemos fomos feitos um para o outro. Isto é uma visão fatalista, que se encaixa muito bem na concepção do amor romântico. De só há alguém no mundo, uma pessoa, que me pode fazer verdadeiramente feliz. E, portanto, quem nos une é Deus, é o destino, mas não é o acaso. Aqui, curiosamente. Até pode ser o diabo. Mas estamos destinados um para o outro. Ou seja, é uma formulação que se coaduna mal com aquilo que, na maioria dos casos, hoje em dia acontece. Que é, nós batemos-nos por uma relação tentando que ela seja feliz. Se a relação falha, nós ficamos tristes, mas pensamos, talvez na próxima vez as coisas funcionem. Atenção que cada vez menos, julgo eu, há esta visão do amor. Nem mais. Não é? Se quiser, uma coisa que quantas vezes nós falámos aqui, que é a evolução do amor romântico a partir do fim do século XIX, em que era mesmo a mulher da minha vida, o homem da minha vida, este, se sente destinado a mim, é muito dentro dessa visão. Porque não é provável que ela se sinta destinada a 33 ao mesmo tempo, ou mesmo em sucessão. Não é? O destino, em princípio, é monogâmico. Porque é o destino. Estava escrito. Não é? Nenhum de nós escapa, por exemplo, nesta coisa dos atentados, etc. Já como eu, de certeza, encontrou nos Facebooks comentários que dizem não vale a pena estarmos preocupados, todos nós temos o nosso dia e a nossa hora. O que é extraordinário como mecanismo de defesa, porque a Inês, ao acreditar nisso... Liberta-se do medo. Claro, e em vez de estar a pensar, estações de caminho de ferro é melhor não. Aeroportos também não, coisas assim que têm, como normalmente nós somos avisados, não é? Aglomerações, etc. A Inês não, diz assim, se for a minha hora, o meu dia, tanto faz estar no meio do nada. No talho como não é? Estou à sombra de uma árvore, de repente há uma trovoada e o raio cai em cima da árvore porque era o meu dia e a minha hora, ponto final. Como estar no meio da estação de São Bento ou de Santa Apolónia porque pode haver um ato de terrorismo, mas a mim não me acontece nada porque não é a minha altura. Ponto final. Por exemplo, há uma peça de teatro lindíssima do Sartre em que há um engano. Há um engano porque duas pessoas que deviam ter-se apaixonado uma pela outra morrem. Não pode ser. São enviadas cá para baixo outra vez. É lindíssimo. Porque são enviadas cá para baixo outra vez e se conseguirem manter-se juntas, não morrem. E elas não conseguem. Estava destinado? Estava destinado. Tem a ver com questões políticas, etc, etc. E pronto. Bom, adiante. Temos 5 minutos. Ih, meu Deus. Pronto.
Se todos os dias, vou ser lapidado, ler o fim disto à pressa, se todos os dias uma flor te sobe aos lábios à minha procura, caramba, oh Inês, já se imaginou com alguém que lhe diz todos os dias uma flor sobe aos meus lábios à sua procura? Eu ainda estava a pensar na malga. Está a ver? Pronto. Uma flor, uma flor. Isso é uma imagem espantosa que é. É a Inês a dizer-lhe, ó querido, isso é muito bonito, mas eu preferia uma malga de verde Se uma tinto. malga, não, se uma malga te sobe aos lábios à minha procura. Conseguimos fazer o pleno de estragar o programa. Exatamente. Não. Ai meu amor, ai minha amada, em mim todo esse fogo se repete. Hã? Lindíssimo. Em mim nada se apaga nem se esquece. E agora veja a tal frase que eu lhe disse há bocado que reforçava a questão narcísica. O meu amor alimenta-se do teu amor. Isto é uma frase dúbia. Porque às vezes nós não amamos o outro, amamos o amor que o outro tem por nós. Não é a mesma coisa. Precisamos é de sentir-nos amados. E isto pode tornar-nos perigosos. Porque o que queremos do outro não é que exista, é que nos ame incondicionalmente. E é isso que nós gostamos nele. Se ele exercer a sua liberdade, nós deixamos gostar. E para terminar, e enquanto viveres, o amor, portanto, enquanto viveres, estará nos teus braços sem sair dos meus. Arregaga. Arregaga. Eu sou filho único e, portanto, se calhar é fácil dizer isto. Mas se eu tivesse uma irmã e a minha irmã me viesse dizer: eu apaixonei-me por este homem, eu li um poema destes e racionalmente dizia-lhe: tu não estás boa da cabeça, tu não conheces o homem, sabes lá como é que ele é, e mais isto e mais aquilo, e não, senhor, não vais nada a tentar conhecê-lo pessoalmente, não, senhor, não lhe vais escrever um mail, etc, etc. Mas cá dentro haveria qualquer coisa que diria: irra, a rapariga tem razão. Mas já não há amores assim, ou um amor assim, sabe porquê? Porque um dos nossos braços hoje em dia está sempre ocupado com o telemóvel. Nunca... Você não conseguiu, mas foi uma boa tentativa, não é, de estragar tanto como eu. Que perfeição, feita de imperfeições. Aí está. Então, se estamos nesse registro, não é, perfeitamente estival, ninguém nos garante que Neruda hoje em dia não reescrevesse isso e não dissesse: e por ti deixava o telemóvel. Olha, isso é uma grande prova de amor. Era a definitiva perante uma coisa dessa. Ou seja, não sei se está de acordo comigo, é um poema luminoso. Acho que é um adjetivo tão bom como outro qualquer. E é sobretudo... Só alguém apaixonado podia escrever um poema assim, não acha? É uma boa pergunta. Acho que não se pode fingir um sentimento tão forte. Mas o que eu acho é assim: se empregamos a palavra apaixonado no sentido de certeza que quando ele escreveu isto estava apaixonado por uma mulher determinada e tal, eu sempre com tendência para idealizar, responderia não necessariamente. Porque a sensação que eu tenho, lendo a poesia deste homem, é que o homem viveu permanentemente apaixonado pelo amor, em termos gerais. E, portanto, se calhar havia uma determinada mulher nesta altura, mas se não houvesse uma mulher, haveria uma recordação de uma mulher ou a fantasia de uma mulher, e ele poderia escrever de qualquer forma. E vamos terminar o programa de hoje dedicado a este poema de amor de Pablo Neruda com... Já estava anunciado, não é? Já estavam os Simple Minds. Os Simple Minds. Don't you forget about me. Aliás, devo-lhe dizer que com algumas das coisas que eu disse hoje, se a única condição para entrar nos Simple Minds fosse ter uma Simple Mind, eu entrava e para vocalista, porque
porque eu hoje disse coisas de um simplismo atroz. Não foi de simplicidade. Qualquer simple mind... Qualquer simple mind. Não. Qualquer simple mind se pode tornar muito complexa com uma história de amor, hein? Isso é verdade. Isso também dava outro programa. Dá, quando quiser. Então, eu estou Fica aqui, já combinado. não é? A complexidade que o amor nos traz. Isto foi bem ensaiado, que isso permite-nos dizer outra vez, toda a gente vai para a férias aos fins de semana, só nós é que não. Nós vamos estar cá durante o agosto todo. E, portanto, num dos fins de semana, você vai pôr-me a discutir como aquilo que é uma mente simples se pode tornar muito complexa? É. Epá, e se fizéssemos 3 programas sobre isso? Um beijinho.